Começando, como sempre, pelas notícias do mercado financeiro. Ontem foi um dia positivo, sobretudo para o mercado americano, com o avanço das negociações sobre a questão do teto da dívida. Foi refletido nos ganhos do mercado financeiro, o dólar se valorizou no mercado internacional e a Bolsa do Japão, a gente já falou, né, está num rally de alta aí, se destacando na Ásia. Só na Europa é que as bolsas caíram, mas nenhum movimento assim significativo. Então, chamando a atenção para outras notícias econômicas, e a mais curiosa delas é essa que fala sobre o recorde de recompra de ações por parte das empresas e que essa recompra tem cada vez mais gerado reclamação dos investidores. Então vamos entender um pouquinho mais o que significa essa recompra de ações. E aí o Financial Times, começa explicando que essa recompra em geral é um jeito das companhias, das empresas que estão com muito dinheiro em caixa, diminuir a quantidade desse dinheiro disponível. Então a própria empresa, ao invés de investir nos seus negócios, em projetos, na ampliação de uma fábrica, na abertura de novas lojas, o que seja, ela vai pegar esse dinheiro e vai comprar as ações da própria empresa, tirando esse dinheiro da atividade produtiva e colocando no bolso dos acionistas. E como isso aumenta a demanda das ações das empresas no mercado, isso faz com que o preço da ação suba, melhorando os indicadores financeiros dessas empresas. Então, por definição, aí, a recompra é um jeito bastante estéril de uma empresa gastar o seu dinheiro, porque ao invés de investir, gerar novos empregos, ampliar sua produção, ela vai estar pegando esse dinheiro e colocando direto no bolso dos acionistas. E um segundo efeito é que, para a administração da empresa, isso gera um aparente resultado positivo, porque uma alta no preço das ações, em tese, refletiria os bons fundamentos da empresa, e essa recompra de ações eleva o preço, mesmo que artificialmente, dessas ações das companhias. E muitos dos bônus, dos pagamentos aos altos executivos das empresas estão ligados ao resultado do ativo na bolsa. Então, na medida que o preço da ação aumenta, é mais dinheiro no bolso dos administradores da empresa. Então, de novo, um jeito estéril que não cria empregos e beneficia os acionistas e a administração da empresa. E aí o jornal traz que no último ano houve mais de 1,3 trilhões de dólares usados pelas 1.200 maiores empresas abertas nesse tipo de operação. E, sobretudo, no setor de petróleo, onde os lucros foram imensos o ano passado, com a alta do preço provocada pela guerra na Ucrânia, os lucros gigantescos. As empresas, ao invés de investirem esse lucro, elas compraram as próprias ações, de novo maximizando o retorno do acionista e os pagamentos para os seus próprios executivos. E aí, se a gente olha o histórico dos últimos anos, a gente vê uma crescente tendência desse tipo de operação e, sobretudo, nos Estados Unidos. O que revela, que muitas vezes todo o dinheiro disponibilizado pelo Fed com quantitative easing ao longo desse período de afrouxamento monetário, taxa de juros zero, as empresas pegando esse capital muito barato e, ao invés de investirem, gerarem empregos, aumentarem a produtividade, trazer resultados para a economia real, esse dinheiro cada vez mais fica só girando ali internamente, beneficiando só os mesmos que já são acionistas ou que estão ali diretamente ligados à administração da empresa. Então, uma tendência, sobretudo, do capitalismo americano, e que mostra que a política de afrouxamento monetário, de dinheiro barato
acaba por criar aí essas distorções extremamente inférteis, infrutíferas para a retomada do crescimento econômico. Então você tem um boom no mercado de capitais, bolsa batendo recorde atrás de recorde, sem que isso de fato reflita mudanças estruturais nessas empresas e só o reflexo de operações financeiras que no fundo não levam a lugar nenhum, além da maior concentração de riqueza na mão desses que já são ricos, né? Os grandes acionistas e os executivos das empresas. Uma outra notícia da economia de hoje, a gente vem falando e alertando para a possibilidade de crise imobiliária global. Então a gente vai pegando, né, somando as peças desse quebra-cabeça, e eu trago mais uma peça para mostrar a tendência aí de queda, sobretudo desde o último ano, nas negociações imobiliárias na Espanha. Então tem menos transações imobiliárias, o que reflete um desaquecimento e que aponta para essa tendência de fundo de crise imobiliária mais generalizada, já que a gente encontra esses elementos de desaquecimento do mercado imobiliário em vários países, como eu trago aqui hoje o exemplo da Espanha. Uma outra notícia que eu achei muito curiosa é que a Austrália é um país cada vez mais exportador de commodity. Hoje, 60% das exportações da Austrália vem de minério de ferro, de gás natural ou carvão, o que obviamente mostra que a competitividade australiana vem se perdendo ao longo das últimas décadas e o país aí provavelmente caminhando para uma situação, né, que os economistas chamam aí de maldição dos recursos naturais, de uma dependência excessiva das exportações de commodity, que obviamente tem os seus perigos ligados à volatilidade dos preços das commodities no mercado internacional. Então, as exportações do país ficam muito expostas a essas oscilações de preço, mas a principal dessas consequências da maldição dos recursos naturais é a desindustrialização. O país acaba gerando dólares com essa exportação de commodity, o que valoriza o câmbio, o que vai tornando cada vez menos competitiva a indústria nacional. Esse efeito, que também é conhecido como doença holandesa, parece aí que está colocando as manguinhas de fora na Austrália, que é cada vez mais dependente das exportações de poucas commodities. Um país aí, né, com uma estrutura econômica cada vez mais simplificada, uma pauta de exportação cujo 60% está baseado só em 3 produtos. E para finalizar as notícias de economia de hoje, a gente tem discutido aí ao longo dos últimos dias toda a pressão pela reestatização do sistema de água na Inglaterra, e um dos motivos que leva ao grande apoio popular a essa proposta é que só no ano passado teve mais de 120 vazamentos de esgoto em rios do país. E esse descarte de esgoto direto nos rios por períodos de até 300 dias, ou seja, é o ano inteiro jogando esgoto direto no rio sem tratamento, o que leva aí a essa indignação dos cidadãos e essa revolta contra a busca desenfreada por lucro que coloca em risco a própria sanidade do país, né? Então, é necessário controlar essa busca desenfreada por lucro para que não haja um subinvestimento em questões ambientais e, portanto, não fique poluindo os rios do país o ano inteiro jogando esgoto a céu aberto. Então, aqui, né, a causa principal dessa indignação popular contra as empresas de água no Reino Unido, que vem justificando esse clamor popular pela reestatização dessas empresas.
Passando para notícias mais da política, a primeira que eu vou destacar é no Equador, né? O Guillermo Lasso, que tinha tido o seu pedido de impeachment aprovado pela Assembleia do país, e aí, como uma retaliação, o que na gíria do Equador eles estão chamando de morte cruzada. Então, se o Congresso tentou matar politicamente, obviamente, o Lasso respondeu implodindo o Congresso com essa dissolução. Então, uma situação política que vai aí se tornando cada vez mais complicada, né? O Congresso e o Executivo em conflito aberto, tiro trocado para os dois lados, o que aumenta os temores de uma escalada de violência e talvez, né, até de golpes no país. Então vamos continuar acompanhando essa descida do Equador, a turbulência política cada vez mais complicada. E já que estamos na América Latina, falar também aqui da Cristina Kirchner, na Argentina, que anunciou ontem que ela não vai concorrer à presidência, ela não será candidata. O atual presidente, Alberto Fernandes, também já se retirou da próxima disputa, então a ala aí mais à esquerda na Argentina com um sério problema para a próxima eleição, porque os dois nomes mais bem posicionados, obviamente, o presidente e a vice-presidente do país, nenhum dos dois pretendendo disputar a próxima eleição, o que pode acabar deixando aí o caminho aberto, porque até construir uma liderança que possa concorrer com a direita já tem nomes aí mais estabelecidos e há mais tempo preparando para essa disputa. Então, uma situação complicada na Argentina, onde a esquerda está deixando aí, né, um flanco bastante aberto para o crescimento da direita na próxima eleição. Ainda falando de política, mas agora indo para a África, a situação no Sudão continua complicada. Já se fala aí de até 700 mil refugiados dos conflitos no país. Também se fala do desrespeito ao cessar-fogo proposto, com violações desse cessar-fogo de ambas as partes do conflito, e no fim quem paga, né, a população civil, que aterrorizada pela violência crescente acaba fugindo, deixando sua casa, seus pertences para trás e sendo exposto aos perigos mais traiçoeiros que uma fuga desse tipo leva, né? Então, exploração, tráfico humano e todo tipo de golpe que, né, as pessoas em desespero acabam se tornando mais vulneráveis e mais propensas a serem vítimas desse tipo de coisa. Então, só para a gente não esquecer, né, que a situação no Sudão está longe de estar normalizada e já estamos falando aí de números se aproximando de 1 milhão de desalojados, de refugiados por conta da violência no país. Partindo para política europeia, a grande notícia de ontem, né, que o Sarkozy, ex-presidente da França, foi condenado a 3 anos de prisão por corrupção, tráfico de influências, e agora não cabe mais recurso. Então, o próximo passo é ver aí o Sarkozy, que é um político da direita tradicional da França, ele indo para a cadeia, né? Esse é o próximo passo. E a principal notícia do dia na Europa, em especial na Itália, as chuvas torrenciais que caíram na região da Emília-Romagna, localizada ali no centro-norte do país, e não trouxe fotos aqui, mas as fotos realmente chocantes, né? Muitos alagamentos, muitos rios transbordados, muita gente desalojada de casa por conta das inundações.
e o pior de tudo, já 9 mortes por conta dessas chuvas que atingiram aí essa região centro-norte da Itália. Para trazer só uma notícia dos Estados Unidos de hoje, a epidemia de drogas nos Estados Unidos está uma coisa assim realmente assustadora. Cracolândias gigantescas espalhadas pelas principais cidades do país, aquele exército de zumbis no meio da rua, nada diferente do que vemos em São Paulo, por exemplo, é a situação atual hoje em São Francisco, em Los Angeles, em muitas outras cidades onde talvez não seja tão chamativo, mas a realidade dessa epidemia de drogas, ela é um dos problemas sociais mais agudos dos Estados Unidos hoje. E a prova desse problema é que o número de overdoses, de mortes por overdose, apesar de ter repetido, mais ou menos, ter estabilizado, mas ainda no patamar de 100 mil mortos no ano passado. Então, 100 mil mortos de overdose não é um número nada desprezível e que mostra, né, se a gente extrapolar, 100 mil mortos. Então, quantas milhões de pessoas não estão expostas a esses riscos, já que 100 mil morreram. Então, a questão do fentanil, que é essa droga que tem causado, né, esse desastre na saúde pública dos Estados Unidos, na sequência da Covid, onde o país foi o que mais matou por causa do vírus, né, mais de 1 milhão de mortos de Covid, e seguidamente esse número de overdose batendo nos 100 mil mortos. E a minha conclusão pessoal, né, é que se não existe prova mais contundente da falência do sistema de saúde americano, eu não consigo imaginar outra, né? Essas duas mostram que a saúde americana está em frangalhos, né? É o país com mais mortes de Covid, um país onde ano após ano estão morrendo 100 mil pessoas de overdose, o que me mostra claramente que alguma coisa deve ser repensada nesse assunto nos Estados Unidos. E para finalizar por hoje, eu queria trazer algumas notícias sobre mudanças climáticas, ecologia, e a primeira delas é que muito se fala no alvo, no objetivo de restringir os aumentos de temperatura do planeta para evitar todas as consequências que isso traria no derretimento do gelo, no aumento do nível dos oceanos e por aí afora, né? Uma cadeia muito extensa de consequências que o aumento da temperatura pode trazer. E se fala que 2 graus Celsius de aumento é o limite para a gente continuar no mundo conhecido. Acima de 2 graus, a mudança vai ser tão radical que a gente não consegue nem imaginar o que vai vir da ecologia no planeta Terra depois de um choque tão rápido como esse do aumento de 2 graus na temperatura média do planeta. Quando a gente fala assim, né, num alvo de 2 graus Celsius, a gente não imagina o quão próximo pode estar esse patamar. E como a gente está entrando aí num ciclo de El Niño que aquece as águas do Oceano Pacífico, os cientistas estão alertando que o patamar de 1,5 graus deve ser atingido já nos próximos anos, nessa próxima onda de El Niño. Então, se o limite é 2, nos próximos anos a gente já deve chegar no 1,5, o que mostra que o tempo está andando contra a humanidade nessa solução desse problema, que essa meta de 2 graus está se aproximando rapidamente e a gente está muito longe de uma mudança que realmente permita limitar esse aumento das temperaturas. Então, em primeiro lugar, queria destacar isso, né? Está próximo, está cada vez mais próximo, 1,5 graus já está aí, nesse El Niño que está se formando, deve se concretizar nas medições esse aumento de 1,5 graus na temperatura global. E aí fica a pergunta, né? Tá, então o que a gente faz para mudar isso? O que teria que ser feito?
E aqui, óbvio que essa pergunta levaria dias para responder, então só vou trazer um elemento, um exemplo, e esse exemplo vem da agricultura, onde a gente vê que a produção do agronegócio de larga escala, a produção agrícola intensiva, ela é muito mais emissora de gases de efeito estufa e de uso da água do que a agricultura familiar de pequena escala. Então, sem dúvida, para combater as mudanças climáticas, um dos elementos que deveria necessariamente ser incentivado é uma mudança no padrão da produção agrícola no mundo. Ontem mesmo a gente falou que 60% das aves na Europa desapareceram por conta do uso de pesticida. Mas os impactos ambientais na agricultura não ficam só nisso, contaminação do solo, da atmosfera, não. Também nas emissões de CO2, também num uso exagerado da água quando comparado à produção familiar, à produção de pequena escala. Então essa seria uma das mudanças estruturais necessárias se realmente houvesse o interesse, comprometimento em limitar realmente o aquecimento global a 2 graus Celsius em relação aos padrões do século passado. Para finalizar mesmo o argumento, a gente vê aqui uma discussão que desde que eu era criança eu ouço falar do buraco de ozônio, CFCs, os gases que reagem com o ozônio na atmosfera e que acabam desmantelando essa proteção do planeta contra a incidência de raios solares. E se isso era a grande discussão da ecologia nos anos 90, hoje eu diria que não, Nem tanto se fala assim do buraco de ozônio, já não é um tema tão recorrente quanto foi no passado. E isso pode levar ao engano de achar que o problema foi resolvido, que o buraco de ozônio não existe mais e que a proibição do uso desses gases CFC resolveu o problema. E quando a gente olha o dado, isso está longe de ser verdade. Sem sombra de dúvidas, se diminuiu consideravelmente a velocidade do aumento desse buraco de ozônio, se estabilizou e ele começa até regredir, mas ainda assim num patamar muitíssimo maior do que era lá nos anos 70. Então o buraco de ozônio ele até está diminuindo, mas num ritmo muito lento e que, como a gente vê pelos dados das temperaturas globais, eu diria que muito aquém do que seria necessário.